4. Então, pescar. Artigo 75. O estabelecimento de processamento de pescado e seus derivados serão classificados de acordo com a legislação vigente, atendendo os requisitos dispostos para seu enquadramento, sendo permitido para a escala máxima de produção 5 toneladas mês. Da estrutura física e equipamentos. Os estabelecimentos que processam pescado e seus derivados devem dispor de dependências, instalações e equipamentos para recepção, lavagem, seleção, processamento, embalagem e expedição do produto, compatíveis com suas finalidades. A recepção do pescado deverá ser feita em área coberta, separada fisicamente por parede inteira e sem possibilidade de trânsito pessoal entre essa e a seção de processamento. A comunicação da seção de recepção e de processamento poderá ser feita através de óculos provido de chuveiro, de cilindro de lavagem ou esteira de lavagem do pescado. Artigo 78. A recepção deverá possuir dependência ou área específica destinada ao armazenamento da matéria-prima sob temperatura em torno de 0 graus, antes do início da cadeia de processamento do produto. Artigo 79. Deve dispor de local para armazenamento de gelo, o qual deverá se comunicar com a área de recepção e processamento com condições de operacionalidades que não impliquem contaminação do gelo. Quando o processamento do pescado implicar na operação de cozimento, esse deve ser realizado em sala separada fisicamente localizada de modo a evitar pontos de contaminação cruzada. Artigo 81. Para a produção de produtos congelados, é obrigatório o uso de equipamentos que permitam a ultrapassagem de temperatura de produto de 0,5 graus a menos 5 graus negativos, em tempo não superior a 2 horas. Para a produção de produtos congelados, é obrigatório o uso de equipamento que permita a ultrapassagem de temperatura do produto de 0,5 graus de produto de menos 0,5 graus a 5 graus negativo em tempo não superior a 2 horas. Parágrafo único. A temperatura final do pescado congelado deve ser de menos 18 graus. É padrão isso. Artigo 82. Nas dependências com pé direito igual ou inferior a 4 metros, a sala de produção deve obrigatoriamente dispor de equipamento de frio condicionado a uma temperatura ambiente não ser superior a 16 graus. Mesma coisa do outro, né? Dos embutidos lá, dos produtos carnes. Artigo 83. É obrigatória a existência de pia para a higienização das mãos no interior da sala de processamento. O setor de embalagem primária poderá ser utilizado para embalagem de produtos de diferentes naturezas, desde que seja realizado em momentos distintos e após a higienização. Artigo 85. A higienização de utensílios pode ser realizada na área de processamento, desde que esta esteja dotada de ponte ar corrente e local para guarda exclusivo para essa finalidade. Artigo 86. O estabelecimento de processamento de pescado e seus derivados que receba matéria-prima fresca deverá dispor de área contígua à seção de recepção para a lavagem de caixas utilizadas em seu transporte. Artigo 37. A área de inspeção de produtos congelados poderá ser substituída por óculos desde que provida de cortina de ar e de cobertura adequada para proteger o produto na expedição. Da produção, artigo 88. Quando a matéria-prima for fresca, é obrigatória sua lavagem na recepção com água corrente e perclorada a no mínimo 5 ppm de cloro livre residual com pressão suficiente para auxiliar na limpeza desse produto. Quando a matéria-prima for fresca. Eu acho que a pressão vai ser suficiente, né? Não vai ser insuficiente. O gelo utilizado nas diversas etapas do processamento deve ter a sua qualidade microbiológica e fisicoquímica comprovada. Parágrafo único. O gelo poderá ser fabricado no estabelecimento processador ou em outro estabelecimento sujeito à inspeção sanitária. Artigo 90. O estabelecimento que processa moluscos bivalves deverá utilizar matéria-prima proveniente de estabelecimento sob controle sanitário oficial dos órgãos competentes, conforme a legislação específica. Artigo 91. É permitida a comercialização de espécimes de peixe na forma de apresentação inteiro e eviscerado quando acima de 20 kg, sem prejuízo do cumprimento da legislação sobre rotulagem.
permitido a comercialização de espécimes de peixes na forma de apresentação inteiro e eviscerado quando acima de 20 kg. Parágrafo único. Não é permitido a estocagem simultânea do produto citado no caput acima do produtos armazenados em embalagem secundária. Nunca pode misturar, né, produto sem embalagem com algum que tem embalagem ou embalagem primária com secundária. Artigo 92. Os produtos armazenados nas câmaras devem atender às condições de conservação compatíveis à sua temperatura, óbvio. Artigo 93. Se é produto processado, o estabelecimento deve seguir o regulamento técnico, óbvio. Artigo 94. É proibida a entrada de caixas utilizadas na recepção de pescado fresco, mesmo após a higienização. Artigo 95. A caixa utilizada para guardar de produtos não comestíveis deverá ser obrigatoriamente cor vermelha e com a prescrição não comestível. Artigo 96. A operação de embalagem secundária poderá também ser realizada na seção de expedição quando essa for totalmente fechada e possuir área que permita tal operação sem prejuízo das demais. Capítulo 5. Leite e derivados. Artigo 97. Os estabelecimentos de processamento de leite e derivados serão classificados de acordo com a legislação específica vigente, atendendo os requisitos expostos para seu enquadramento, sendo permitido no máximo processamento de 1.500 litros por dia. Para os estabelecimentos que substituírem total ou parcialmente o leite fluido por outras matérias-primas para o cálculo da capacidade máxima de produção, será utilizada a devida proporção no disposto do caput. Artigo 98. Os estabelecimentos produtores de matéria-prima devem estar cadastrados na ADAB e comprovar semestralmente as vacinações obrigatórias da estrutura física e equipamento desses estabelecimentos. Artigo 99. O estabelecimento deve dispor de área de recepção separada por paredes inteiras das demais dependências de tamanho suficiente para realizar o recebimento e seleção de matéria-prima. A dependência de ordenha deve ser separada fisicamente da área industrial e, se mecanizada, deve ser realizada com circuito fechado. Parágrafo 1. Será ainda permitida a utilização de tanques de expansão e resfriamento para armazenamento do leite na sala de ordenha quando da realização de suas ordenhas ou programação de processamento. Artigo 101. O estabelecimento que recebe leite em latões deve dispor de área exclusiva para lavagem, higienização e secagem dos mesmos, contendo pontos de água fria e vapor, além de estar localizado de forma a garantir que não haja contaminação do leite recebido. Artigo 102. Caso seja usado veículos transportadores para recebimento de leite, a higienização interna de seus tanques deve ser realizada em local coberto. Dispõe de água sob pressão e dos produtos de limpeza aprovados pela entidade pública reguladora de saúde e autorizado pela DIPA, podendo ser realizado na área de recepção desde que haja escoamento adequado das águas residuais. Artigo 103. A higienização de caixas de transporte reutilizável de leite e produtos lácteos deve ocorrer em área exclusiva. O estabelecimento deve dispor de depósitos para guardar caixas higienizadas que devem ser transferidas para a área de produção através de óculos. Artigo 104. Os laboratórios devem estar convenientemente equipados para a realização de análises microbiológicas e físico-químicas necessárias ao controle da matéria-prima e processo de fabricação. Parágrafo 1. Poderá ser dispensada a instalação do laboratório de microbiologia nas fábricas de laticínios, desde que as análises sejam realizadas em laboratórios externos, de acordo com a periodicidade descrita na legislação e no memorial de tecnologia do produto. Parágrafo 2. Para que haja dispensa quanto à realização de qualquer análise, deve ser entregue documento comprobatório da respectiva anuência do responsável legal de onde será realizada a mesma, informando, inclusive, o prazo para emissão do resultado. Artigo 105. A dependência de processamento deve possuir dimensão compatível com o volume de produção, aprovado e ser separado das demais dependências por paredes inteiras. Parágrafo 1. As câmaras frias podem ser substituídas por equipamento frio de uso industrial aprovados pelo Serviço de Inspeção, provido de circulação de ar forçada e termômetro com leitura externa, desde que compatíveis com os volumes de produção e particularidades dos processos produtivos. Parágrafo 2. As etapas de salga, salmoura, secagem e maturação do queijo devem ser realizadas em câmaras frias ou equipamento frio de uso industrial, de modo a não permitir contaminação cruzada.
Parágrafo 3. É permitida a etapa de salga por salmoura e secagem nos mesmos ambientes, desde que não comprometa a tecnologia nem a qualidade higiênico-sanitária. Parágrafo 4. O fatiamento e a ralagem de queijo devem ocorrer em independência exclusiva sob temperatura controlada de acordo com a tecnologia do produto. Parágrafo 5º. Quando a tecnologia de fabricação estabelecer maturação e estocagem em temperatura ambiente, não é obrigatória a instalação de equipamento de refrigeração. É. Artigo 106. Quando se tratar de fabricação de produto defumado, a dependência destinada à defumação deve ser contígua à área de processamento. Parágrafo 1. O defumador deve ser abastecido por alimentação externa de forma a não trazer prejuízo à identidade e inocuidade dos produtos nas demais áreas de processamento. Parágrafo 2. O defumador deve ter fechamento hermético, bem como sistema de exaustão de fumaça, de modo a não liberar fumaça ao ambiente de produção. Parágrafo 3. O defumador pode estar localizado em dependência separada do prédio industrial, desde que o trajeto entre os dois seja pavimentado, as operações de carga e descarga dos produtos no ambiente de defumação ocorram em dependências fechadas e os produtos sejam transportados em recipientes fechados. Dos equipamentos e utensílios. Artigo 107. Todo vasilhame empregado na ordenha, no acondicionamento de leite, na coleta ou para mantê-lo em depósito deve atender os seguintes requisitos: ser de aço oxidável, alumínio, polietileno ou outro material aprovado pelo CID, perfeito acabamento sem falhas, com formato que facilite sua lavagem e esterilização, sendo trocado periodicamente caso necessário. Estar convenientemente limpo no momento da ordenha e se devidamente lavado imediatamente após ser utilizado. Possuir tampa de modo a evitar vazamento ou contaminação e ser destinado exclusivamente ao transporte ou ao depósito de leite, não podendo ser utilizado no acondicionamento de soro ou de leite em pó para consumo. Artigo 108. O vasilhame contendo leite deve ser resguardado da poeira dos raios solares e das chuvas. Artigo 109. O uso de caldeira, a sua instalação e utilização não poderão comprometer as condições higiênico-sanitárias de operação do estabelecimento. Parágrafo 1. Caso não haja caldeira, deve haver pontos de água quente e o respectivo equipamento gerador de calor. Parágrafo 2. Será admitida a utilização de caldeira com qualquer tipo de combustível, desde que sua eficiência e segurança sejam comprovadas. Artigo 110. Não será admitida a utilização de calor a partir de queima de gás dentro das áreas de produção. Artigo 111. A área de recepção de leite deve dispor de equipamentos e utensílios destinados à filtração, pasteurização e desnacho do leite. Parágrafo 1. Todo leite destinado ao processamento industrial deve ser submetido à filtração antes de qualquer operação de pré-beneficiamento ou beneficiamento. Parágrafo 2. Será dispensada a área para pasteurização ou desnacho do leite, caso tais atividades não sejam necessárias no processo tecnológico dos produtos a serem elaborados. Artigo 112. Para realizar o pré-beneficiamento de leite cru refrigerado, são necessários equipamentos: filtro de linha sob pressão ou clarificadora, resfriador a placas, bomba sanitária, tanque de estocagem e tanque de recepção de leite transportado em latões. Parágrafo único. Fica dispensado de possuir resfriador a placas e tanque de estocagem nos estabelecimentos que realize o beneficiamento ou processamento imediatamente após a recepção do leite, sendo proibida a estocagem de leite cru. Aqueles que recebem exclusivamente leite previamente refrigerado nas propriedades rurais fornecedoras, permitindo-se a recepção e estocagem de leite em tanque de expansão, e os que industrializam apenas leite de propriedade rural onde está instalado o estabelecimento, sendo permitida a refrigeração em tanque de expansão. Então, é dispensar de possuir resfriador a placas e tanque de estocagem de estabelecimentos que realizem beneficiamento ou processamento após a recepção do leite, sendo proibido estocar de leite cru nesse estabelecimento. Aqueles que recebam leite refrigerado nas propriedades rurais, permitindo a recepção e estocagem de leite em tanque de expansão. E aqueles que industrializem apenas leite de propriedade rural onde está instalado o estabelecimento, sendo permitida a refrigeração em tanque de expansão. Artigo 113. Entende-se por pasteurização um tratamento térmico aplicado ao leite com o objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrentes de micro-organismos patogênicos. Parágrafo único. Admite os seguintes processos de pasteurização rápida, que consiste no aquecimento de leite 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos, em aparelhagem própria, vídeo dispositivo de controle automático, temperatura, termorregistrador, termômetro, válvula para desvio de fluxo do leite e alarme sonoro.
Pasteurização lenta, que consiste no aquecimento indireto do leite a 62 a 65 graus por 30 minutos, mantendo sob agitação mecânica lenta, dispõe de mecanismo que garanta a homogeneização da temperatura do leite em aparelhagem própria. Artigo 114. Para realizar o beneficiamento de leite para consumo direto, são necessários equipamentos relacionados: filtros de linha sob pressão clarificadora, pasteurizador a placas no caso de pasteurização rápida, tanque de dupla camisa e resfriador a placas no caso de pasteurização lenta e envasadora. O leite destinado à pasteurização para consumo direto deve passar previamente por clarificador ou sistema de filtro de linhas que apresente efeito equivalente ao da clarificadora. O tanque de dupla camisa deve ter fechamento hermético, dispor de sistema uniforme de aquecimento, controle automático de temperatura, termorregistradores, termômetros e outros que venham a ser considerados necessários para o controle técnico e sanitário da operação. Parágrafo 3. O leite pasteurizado destinado ao consumo direto deve ser resfriado imediatamente após a pasteurização e mantido refrigerado entre 2 e 4 graus durante todo o período de estocagem. Qual que é o artigo é esse? 114. É permitido o armazenamento de leite pasteurizado em tanques isotérmicos providos de agitadores automáticos a temperatura de 2 a 4 graus. Então, mantendo, não precisa mudar. O leite pasteurizado para consumo direto deve ser envasado em sistema automático ou semiautomático em circuito fechado, com embalagem adequada para as condições previstas de armazenamento e que garanta a inviolabilidade e a proteção apropriada contra a contaminação. Parágrafo 6. É proibida a pasteurização de leite pré-envasado. Parágrafo 7. É proibida a repasteurização do leite para consumo humano direto. Parágrafo 8. Pode ser aceito outros binômios de tempo e temperatura. Parágrafo 9. O leite pasteurizado destinado ao consumo direto deve ser entregue ao consumo no máximo a 7 graus. Artigo 115. Após a pasteurização, seja para consumo direto ou para elaboração de produtos lácteos, devem ser realizadas as provas de fosfatase alcalina e peroxidase, que deverão apresentar resultado negativo e positivo. Então, é negativo para FA e positivo para peroxidase no caso de pasteurização. Artigo 116. Para a fabricação de leite fermentado e bebida láctea fermentada, são necessários equipamentos relacionados à fermentaria, envasador ou bico dosador acoplado ao registro de fermentaria e equipamento para lacrar a embalagem quando necessário, assegurando a inviolabilidade do produto. Parágrafo 1. No caso de utilização de envasador, deverá dispor de bomba sanitária não se permitir um transvaso manual. Parágrafo 2. A fermentação de produtos pré-envasados deverá ser realizada em ambiente com temperatura compatível com o processo de fabricação. Parágrafo 3. Quando da adição de uns insumos, a mistura e a homogeneização deve ser executada em recipiente adequado. Artigo 117. A fabricação de queijo são necessários no mínimo os equipamentos relacionados a tanque de fabricação de camisa dupla, tanque de camisa simples associado a equipamento de pasteurização, tratamento térmico equivalente, mesa em aço inoxidável e equipamento para lacrar a embalagem, segurando a inviolabilidade do produto. Parágrafo 1. Não necessita de agitação mecânica, pasteurização lenta para a produção de queijos. Parágrafo. Não necessita de agitação mecânica, pasteurização lenta para a produção de queijo. Parágrafo 2. O tratamento térmico utilizado deve assegurar o resultado negativo para a prova de fosfatase alcalina. Parágrafo 3. Não é obrigatória a pasteurização de leite quando esse se destina à elaboração de queijo submetido ao processo de maturação a uma temperatura superior a 5 graus durante um período não inferior a 60 dias. Que beleza. Deixa eu ver isso aí. Que está lá nos documentos relacionados a queijo, né? Parágrafo 4. O período mínimo de maturação dos queijos que trata o parágrafo 3 poderá ser alterado após a realização de estudos científicos conclusivos sobre a qualidade do produto ou em casos previstos em RTI-Q. Parágrafo 5º. É obrigatório o uso de filtro de vapor culinário quando utilizado em injeção direta de vapor. Parágrafo 6. A maturação de queijo pode ser realizada em prateleiras de madeira não resinosas e sem tratamento químico, desde que em boas condições de conservação e que não impliquem risco de contaminação do produto. Parágrafo 7. Considera-se a data de fabricação dos queijos frescos o último dia de sua elaboração e para queijo maturado o dia de término do período de maturação.
Parágrafo 8. Permite a substituição das embalagens por uma amarração com corda ou rede de fibras naturais ou sintéticas, quando previsto no RTIQ. Artigo 118. Para a fabricação de requeijão, são necessários no mínimo os equipamentos relacionados: tacho de dupla camisa, coifa voltada para o exterior, mesa em aço inoxidável, padronização ou desnatadeira, padronizadora ou desnatadeira e equipamento para lacrar a embalagem, segurando a inviolabilidade do produto. Artigo 119. Para a fabricação de ricotas, são necessários no mínimo os equipamentos relacionados: tanque em aço inoxidável de dupla camisa ou tanque de camisa simples com injetor de vapor direto, mesa em aço inoxidável e equipamento para lacrar a embalagem, segurando a inviolabilidade do produto. Parágrafo único. Quando utilizada a injeção direta de vapor, deverá ser utilizado fio de vapor culinário. Artigo 120. Para a fabricação de creme de leite, necessita de padronizadora ou desnatadeira, tanque de fabricação de camisa dupla para pasteurização do creme e envasadora e lacradora que assegure a inviolabilidade do produto. Quando o estabelecimento produzir apenas creme de leite cru de uso industrial, não era obrigatório o tanque de fabricação de camisa dupla. O creme de leite cru de uso industrial, se destinado a outro estabelecimento como matéria-prima, deverá ser devidamente rotulado. Artigo 121. Para a fabricação de manteiga, necessita de padronizador, desnatadeira, maturador, pasteurizador de creme, ou tanque de fabricação de camisa dupla, batedeira e lacradora que assegure a inviolabilidade do produto quando envasado em potes plásticos. Parágrafo 1. A água gelada utilizada no processo de fabricação de manteiga pode ser obtida pelo uso de tanque de refrigeração por expansão. Parágrafo 2. Será permitido o armazenamento de creme pasteurizado em câmaras frias, desde que em recipientes fechados, exclusivos e identificados para tal finalidade. Artigo 122. Para a aplicação de doce de leite, são necessários equipamentos de tacho de dupla camisa, coifa voltada para o exterior, mesa em aço inoxidável e equipamento para lacrar a embalagem que assegure a inviolabilidade do produto. Parágrafo único. Para a produção de doce em barras, as formas deverão ser de material atóxico, que possibilite a higienização adequada e que, no processo de corte, não carregue material para o produto. Capítulo 6. Ovos e derivados. Quase terminando já foi todos. Os estabelecimentos agroindustriais de ovos derivados de pequeno porte serão classificados de acordo com a legislação vigente, sendo permitida a escala máxima de produção de 300 dúzias de ovos por dia de aves de qualquer espécie, exceto codorna, cuja produção será de até 1.500 dúzias de ovos. Pode-se realizar o processamento de mais de um tipo de ovo, desde que o somatório dessa produção não supere o máximo permitido no CAPT. Da estrutura física e equipamentos. O estabelecimento deve dispor de dependências, instalações, equipamentos para recepção e seleção de ovos, limpeza e classificação, envase, rotulagem, embalagem, estocagem e expedição de produtos compatíveis com suas finalidades. Parágrafo 1. Caso realize industrialização, é obrigatória a existência de dependências apropriadas para recebimento, manipulação, elaboração, preparo, embalagem e depósito do produto. As operações de recebimento, seleção, limpeza, voloscopia, classificação, envase, rotulagem e embalagem de ovos in natura pode ser realizada em uma única sala, desde que haja espaço suficiente para todas as operações. Artigo 125. A área de recepção deve ter tamanho suficiente para realizar a seleção e a internalização de matéria-prima para processamento, instalada em sala ou área coberta e isolada das áreas de processamento por paredes inteiras. Parágrafo 1. A seleção, quando realizada de forma mecanizada, pode ocorrer na área de processamento. Parágrafo 2. Deve ser previsto recipiente com acionamento não manual da tampa para coleta e armazenamento de resíduos provenientes da operação. Artigo 126. Para a fabricação de produtos líquidos de ovos, o estabelecimento deve possuir dependência exclusiva para a quebra de ovos com temperatura ambiente não superior a 16 graus. Todos os estabelecimentos até agora têm que manter essa temperatura, 16 graus. Só o leite que não falou disso. Artigo 127. A higienização das caixas de transporte de matéria-prima
Quando realizado em estabelecimento, deve ocorrer em área exclusiva, próxima à área de recepção, dotado de ponte de água corrente e local coberto para secagem. Parágrafo único. A higienização das caixas de transporte de matéria-prima pode ser realizada na área de recepção, desde que em momento distinto o recebimento dos ovos. Artigo 128. A higienização de embalagem secundária, quando realizada no estabelecimento, deve ocorrer em área exclusiva, dotada de ponte de água corrente e local coberto para secagem. Artigo 129. A higienização de utensílios e embalagens primárias para o condicionamento dos ovos imersos em salmoura ou outros líquidos de cobertura poderá ser realizado na área de processamento, desde que seja dotado de ponte de água corrente e local para secagem exclusivo para essa finalidade e ocorrer em momento distinto da produção. Artigo 130. É obrigatória a existência de pia para a higienização das mãos no interior da área de processamento. Artigo 131. Para a produção de ovos são necessários os seguintes equipamentos: câmara escura dotada de foco de luz incidente sobre os ovos para operação de ovoscopia, classificação por peso, recipientes com acionamento não manual da tampa para coleta e armazenamento de resíduos provenientes da operação. E dispor, quando necessário, de câmaras frigoríficas. Artigo 132. Para a produção de produtos de líquidos de ovos é necessário máquina para lavagem e secagem dos ovos, equipamentos ou utensílio para quebra, peneira ou filtro, recipiente coletor provido de embalagem primária, recipiente com acionamento não manual da tampa para coleta e armazenamento dos resíduos, tanque de recepção, filtro de linha sob pressão, pasteurizador a placa ou pasteurizador tubular, resfriador a placa ou resfriador tubular, tanque, pulmão, envasador e câmara fria ou equipamento frio de uso industrial provido de circulação de ar forçada e termômetro com leitura externa. Parágrafo único. O pasteurizador deve dispor de controle automático de temperatura, termorregistrador e termômetros. Artigo 133. Para a produção de ovos imersos em salmoura ou outros líquidos de cobertura, são necessários os seguintes equipamentos: recipiente para lavagem, recipiente para cozimento, fonte de calor, cesto perfurado, recipiente para resfriamento, máquina trincadora, máquina descascadora, recipiente para salmoura e outros líquidos, balança, medidor de pH. Parágrafo único. Para o processamento de produtos submetidos a tratamento térmico, os estabelecimentos devem possuir ainda recipiente para tratamento térmico do produto envasado e termômetro. Artigo 134. É permitida a utilização de substâncias descontaminantes na água utilizada para lavagem de ovos, desde que previamente permitido pelo órgão sanitário competente. Lá na de frango não era permitido, né? Artigo 135. Para a produção de ovos é obrigatória a realização de ovoscopia e classificação por peso, exceto para ovos de codorna. Parágrafo único. Para a produção de ovos das demais espécies é dispensada a etapa de classificação por peso. Que cagada, hein? Artigo 136. Para a produção de ovos líquidos é obrigatória a realização de lavagem e secagem dos ovos, bem como a pasteurização e filtragem durante o processamento. Os ovos destinados à industrialização devem ser obrigatoriamente selecionados e submetidos à lavagem. Artigo 138. Nossa, não acaba mais não? Ah, meu Deus, tem a abelha ainda. Artigo 135. Para a produção de ovos é obrigatória a realização de ovoscopia classificada por peso, exceto para ovos de codorna. Já foi lido isso aqui, velho. Para a produção de artigo 137. Os ovos destinados à utilização devem ser obrigatoriamente selecionados, submetidos à lavagem. Artigo 138. A lavagem e secagem dos ovos, quando realizada, deve ser executada sem máquina lavadora e secador específico para esse fim. Não é que devem ser executadas sem máquina lavadora. Artigo 139. É proibida a lavagem de ovos por imersão. Parágrafo único. Os ovos destinados à fabricação de produtos imersos em salmoura ou outros líquidos de cobertura podem ser lavados por imersão, desde que submetido imediatamente ao cozimento. Artigo 140. Os produtos, quando não pasteurizados, imediatamente após a quebra, devem ser resfriados e mantidos a temperatura de 2 a 4 graus.
e submetido à pasteurização no máximo de 72 horas após a quebra, ou ser congelados e atingir temperaturas de menos 12 graus em até 60 horas após a quebra e submetido à pasteurização. Ou ser congelado e atingir temperaturas de menos 12 graus em até 60 horas. Pasteurização. Artigo 141. Os produtos líquidos de ovos devem ser envasados em embalagem adequada para as condições previstas de armazenamento, que garantem inviolabilidade e proteção apropriada contra a contaminação. Artigo 142. Os produtos líquidos dos ovos devem ser refrigerados ou congelados imediatamente após a pasteurização e assim mantidos durante todo o período de estocagem. Artigo 143. A higienização das embalagens primárias para os ovos líquidos ou imersos em salmoura ou outro líquido de cobertura deve ser realizada no dia de sua utilização. Artigo 144. Os produtos elaborados com os ovos líquidos, quando não submetidos a tratamento térmico, devem ser mantidos sob refrigeração. Artigo 145. Os produtos de ovos derivados imersos em salmoura ou outros líquidos de cobertura devem ser envasados em embalagem hermética fechada e apresentar pH máximo de 4,5 graus até o final de prazo de validade. Artigo 146. As embalagens primária e secundária para os ovos derivados devem ser de primeiro uso. A embalagem secundária pode ser reutilizada desde que fabricada com material impermeável, resistente e que permita limpeza e desinfecção, que é o de plástico, né? Artigo 147. O estabelecimento deve utilizar matéria-prima proveniente do estabelecimento de postura comercial sob controle sanitário oficial dos órgãos competentes. O último agora, capítulo 7, dos produtos de abelha e derivados. Artigo 148. O estabelecimento de produtos de abelha e derivados deve ter escala máxima de 40 toneladas por ano. Escala máxima de produção de 40 toneladas por ano. Da estrutura física e equipamento. Artigo 149. O estabelecimento deve possuir área de recepção separada por paredes inteiras das demais dependências com tamanho suficiente para realizar seleção e internalização de matéria-prima para processamento. A área de recepção deve possuir projeção de cobertura com prolongamento suficiente de proteção das operações nela realizadas. O estabelecimento que recebe matéria-prima a granel deve possuir área para higienização externa dos recipientes. O estabelecimento que recebe matéria-primas a granel de abelha social sem ferrão deve possuir área destinada à higienização dos recipientes antes de entrar na dependência de processamento. Artigo 150. O estabelecimento deve possuir dependências para armazenagem de matérias-primas com dimensão compatível com o volume de produção, sob temperatura adequada, de modo a atender às particularidades de cada condicionamento. A dependência para armazenagem de matéria-prima deve ser separada por paredes inteiras das demais dependências. O estabelecimento que recebe pólen apícola, própolis, geleia real e apitoxina deve possuir equipamento de frio provido de termômetro com leitura externa de acordo com o processamento tecnológico. Parágrafo 3. As melgueiras podem ser armazenadas na mesma dependência com os demais matéria-prima citadas no parágrafo 2. Artigo 151. O laboratório deve ser convenientemente equipado para a realização das análises necessárias para o controle das matérias-primas e dos produtos. Parágrafo 1. Desde que as análises sejam realizadas em laboratórios externos, não é obrigatória a instalação de laboratório no estabelecimento que recebe matérias-primas a granel. Parágrafo 2. É obrigatória a análise de umidade no mel no estabelecimento, mesmo sendo dispensado o laboratório conforme parágrafo 1. Parágrafo 3. Todos os estabelecimentos que não possuem laboratório próprio deverão realizar análise de produto em laboratório externo. A gente acabou de falar isso, velho. Parágrafo 1. A dependência de beneficiamento deve possuir dimensão compatível com o volume de produção e ser separada das demais dependências. A descristalização do mel, quando for realizada por equipamento de banho-maria, deve acontecer em área própria separada das demais dependências por paredes inteiras, ou quando na mesma dependência, em momento distinto o beneficiamento.
Parágrafo 2. A higienização dos sachês deve ser realizada em área própria, separada das demais dependências por paredes inteiras, ou quando na mesma dependência em momento distinto do beneficiamento de outros produtos. Parágrafo 3. O beneficiamento próprio e a fabricação de extrato próprio deve ser realizado em área própria, separada das demais dependências por paredes inteiras, ou quando na mesma dependência em momento distinto do beneficiamento de outros produtos. Parágrafo 4. O beneficiamento de cera de abelha deve ser realizado em área própria, separada das demais dependências por paredes inteiras. Artigo 153. O estabelecimento que recebe mel a granel deve possuir área destinada à lavagem do recipiente após o esvaziamento separado por paredes inteiras. Estes recipientes deverão sempre estar identificados como de uso externo. Estes recipientes não poderão ser utilizados dentro da sala de processamento para armazenamento de mel. Da produção, artigo 154. Para realizar a extração de mel, são necessários no mínimo 5 equipamentos em aço, inox e utensílios: mesa desoperculadora, garfo, faca de desoperculação, centrífuga e baldes. Parágrafo único. Para a extração de mel de postos de abelhas sociais sem ferrão, deverá ser utilizada uma espátula inox, mesa ou bancada e bomba de sucção ou outro equipamento compatível que deverá ser previamente autorizado pelo CIA. Artigo 155. Para realizar o beneficiamento de mel, são necessários no mínimo 5 equipamentos em aço, inox e utensílios: baldes, filtro ou peneira com malha de 40 a 80 mesh, tanque de decantação, torneira, corte rápido. Parágrafo 1. Quando o estabelecimento realizar mistura de mel de diferentes características, deve possuir equipamentos ou utensílios para homogeneização. Parágrafo 2. Para envasamento em sachês, o estabelecimento deve possuir ainda máquina de solda eletrônica, envasadora de sachê, calha, enchedeira pressurizada, tanque para lavagem, mesa para secagem e compressor. Parágrafo 4. O compressor não deverá estar localizado dentro das dependências de processamento. Parágrafo 4. Quando utilizado tubulação, este deve ser de aço inox, à exceção das tubulações flexíveis de bomba de sucção, as quais poderão ser de material plástico atóxico. Parágrafo 5º. Quando a descristalização do mel for necessária, o estabelecimento deve possuir ainda estufa, banho-maria ou equipamento de dupla camisa. Parágrafo 6. Quando o estabelecimento realizar mistura de produtos para fabricação de compostos de produtos de abelha, deve possuir homogeneizador. Parágrafo 7. É proibida a realização de misturas de mel de espécies de abelhas diferentes. Parágrafo 8. Não é permitido o uso de material filtrante que não seja em aço, inox ou nylon. Parágrafo 9. Para o beneficiamento de mel de abelhas sociais sem ferrão, deverão ser utilizados recipientes inox com válvula de torneira, equipamento para desumidificação e equipamento de frio segundo o procedimento de processamento do mel, conforme a RTIQ do produto. Artigo 156. Para a produção de pólen apícola, são necessários no mínimo 5 equipamentos e utensílios: bandejas e pinças, equipamento de frio, soprador e mesa ou bancada. Parágrafo único. Para a produção de pólen desidratado é necessária a estufa de secagem. Artigo 157. Para o beneficiamento de cera de abelha são necessários no mínimo 5 equipamentos: derretedor de cera, filtro, forma, bandeja e mesa ou bancada. Parágrafo único. Para a produção de cera de abelha alveolada, o estabelecimento deve possuir laminador de cera e cilindro alveolador. Artigo 158. Para a produção de extrato próprio, são necessários no mínimo 5 equipamentos e utensílios: recipiente de maceração, macerador de próprios, filtro, envasador, recipiente para transferência do produto e recipiente de estocagem, mesa ou bancada. Artigo 159. Para beneficiamento de lé real, são necessários nos mínimos seguintes equipamentos: pureta, mesa ou bancada e equipamento de frio. Parágrafo 1. Para a produção de lé real liofilizada, é necessário ainda o liofilizador. Artigo 160. Para beneficiamento próprio, são necessários no mínimo os seguintes equipamentos e utensílios: equipamento de frio, recipiente, mesa ou bancada. Artigo 161. O pólen, o própolis de lé real e a apitoxina devem ser armazenados em equipamento de fio provido de termômetro com leitura externa de acordo com o processamento tecnológico de cada um. Artigo 162. Para o processamento de produtos de abelha social sem ferrão, poderão ser utilizadas as mesmas dependências industriais e equipamentos utilizados para produtos de abelha apis melíferas, no que couber a tecnologia de fabricação. O processamento de produtos de abelha social sem ferrão e apis melíferas deve ser realizado em momentos distintos ou independentes separados. Disposições finais dessa portaria. Considera o estabelecimento de produto de origem animal como de alto risco, conforme a Instrução Normativa número 5, de 4 de fevereiro de 2007, publicado pelo MAPA. Artigo 164. O uso de dependência ou área com mais de uma atividade concomitantemente ou não só deve existir se não houver risco de contaminação para as matérias-primas ou produtos. Artigo 165. Será permitida a armazenagem de produtos de origem animal comestíveis de natureza distinta em um mesmo equipamento de frio, desde que embalados e rotulados que não ofereça prejuízos à inocuidade e à qualidade dos produtos e que haja compatibilidade em relação à temperatura de conservação, ao tipo de embalagem ou ao acondicionamento.
Parágrafo único. Em caso de estocagem de múltiplos produtos simultaneamente, prevalecerá a temperatura não superior a determinada ao produto de melhor temperatura de conservação. Sim. Artigo 166. O estabelecimento pode ter como responsável técnico, profissional técnico de órgãos governamentais ou privado ou técnico de assistência técnica, exceto agente de fiscalização sanitária, todos com graduação em medicina veterinária. Artigo 167. Esse regulamento complementa as determinações legais previstas na portaria número 79 de 26 de 2 de 2019, decreto 15.004 de 26 de 3 de 2014 e legislações estaduais e federais específicas. Artigo 168. Todo estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de produto de origem animal registrado no CIA deve possuir e implantar os programas de autocontrole comprovados através de registros auditáveis. Pronto, é isso. Terminamos a leitura da portaria 059.